Doutor Rolim é advogado, com extensão em Direito, lato sensu, pós-graduação em Direito Público, especialista em licitações e contratos administrativos. Ex-assessor de atos e contratos administrativos da Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, a PGE. Coordenador do setor de licitações do CAT, consultoria, assessor e consultor técnico na área de licitações e contratos administrativos. É palestrante e professor. Bom, antes que o Dr. Rolim, que eu o convide para que ele possa fazer a palestra, eu falei que tinha uma surpresa. Um grupo de alunos do senhor, professor, resolveu lhe homenagear. E aí, a sua ex-aluna, Fernanda, é quem vai lhe prestar essa homenagem, né? Por favor, Fernanda. Boa tarde. Então, 30 anos, né? De 8666. Então, por isso eu sabia que ele ia me dar a embaixada. Mas aí eu estou sabendo o que eu estou falando, então não vou começar com então, só porque eu estou procurando palavras aqui. Bom, para esse pessoal, quem aqui conhece Rolim? Quem aqui já ouviu Rolim da embaixada no telefone? Quem aqui já agradeceu a Deus por ter um Rolim na vida? Então a gente só fez uma mensagem, porque bem simples assim, agora improvisamos, né? Mas a mensagem pequena para não tomar muito tempo. E assim, que trata muito do que a gente sente por este grande Rolim. Rolim, ele surgiu antes da 8666. Até quando falaram aqui, o menino falou, né? Antes da 8666, eu disse Rolim. Mas com o fim da lei 8666, que completa 30 anos, gostaríamos de homenagear e reconhecer a grande importância para os municípios sergipanos desse mestre de coração gigante. Já está chorando aí. Doutor Augusto Rolim. Sua dedicação ao estudo, ensinamentos e, principalmente, por sempre estar à disposição para nos ajudar no dia a dia, no chão do município, nos fazendo vencedores dos desafios. Isso te tornou a maior referência em licitação do estado de Sergipe. E é por tudo isso que somos imensamente gratos e profundamente felizes por termos este grande homem em nossas vidas, que agora vai ser com a 14, viu? Não vai ser mais com a 8666. Então, gostaria que todos levantassem e aplaudissem este grande homem de pé, apesar de não ter altura, mas ele é gigante. Por favor. Muito obrigada. Quando eu lhe disse que você era quem mandava hoje aqui, eu sou o cara. Eu também, tenho vontade. Tranquilo. Olha, se eu tivesse um piripaque, como é que ia ser? Eu sou cardíaco. Duas vezes. Boa tarde. Boa tarde. Olha, as regras de etiqueta rezam que quando a gente dá boa tarde, né, o outro responde. Você pode até poder só se lascar, mas oi, querido, boa tarde, né?
Oi, querida, boa tarde, né? Vou respirar um pouco, né? Pessoal, primeiramente, Fernanda, muito obrigado. Eu tenho todos e cada um de vocês, tenham sido meus ex-alunos ou não, no meu coração. Às vezes a pessoa chega, lembra de mim? Eu digo, lembro. Não lembro o nome, mas de você eu lembro. E é justamente isso, é guardar no coração. Eu tenho todos e cada um de vocês guardados no meu coração. Alguns, às vezes a gente tem uns entreveros, né? Aonde você viu isso? Me mostre na lei aonde é que isso está. Não, mas é que eu estou pensando nas crianças. Eu não estou pensando nas crianças. Né? Mas, bom, vamos deixar para lá. E vamos seguir com o que nos interessa. Planejamento, né? Até mesmo porque... Não, eu fiquei por último. Não, eu fiquei... Carlos, eu fiquei por último. Já dizia a vovó, com a sua sapiência, nos auge dos seus 89 anos, né? Já sofrendo mal de Alzheimer, ela fazia... Meu filho, fim de feira, abacaxi é pera. Então, olha a pera de vocês aqui. Né? Vamos lá. E também porque tem aquela ideia que meu amigo França disse muito bem, hoje é sexta. E vovó, mais uma vez, dizia... Eu chegava para almoçar na casa de minha mãe e fazia, vó, tô tão cansado. Ela fazia bem assim, que dia é hoje, filho? Eu digo, 3. Disse, não, o dia. Eu disse, o dia, sexta. Hoje é sexta. Quem trabalha muito é besta. Então vamos correr, né? Ligeiro como quem rouba. Para ver se a gente consegue ver tudo que a gente tem para ver aqui. Planejamento. Planejamento que na administração pública parece que é uma ficção. Infelizmente, mas parece-nos uma ficção na administração pública. A administração pública tem o condão de não se planejar. Enquanto a gente, na nossa vida, se planeja no dia a dia, a administração pública parece que ela espera as coisas acontecerem para então tentar resolver. É o famoso viver apagando incêndio. E aí eu trouxe essa frase que eu sempre trago, que eu acho muito boa, de Peter Drucker, né? Do seu livro Managing Turbulent Times. Né? Porque aqui, para aqueles que não sabem, além de nós tratarmos um pouco de planejamento nas licitações, nós também teremos breves lampejos da língua anglo-saxônica. All right? Então, como eu dizia, no seu livro Administrando em Tempos Turbulentos, Peter Drucker diz, o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. O que eu quero amanhã, eu tenho que decidir hoje. E não adianta, gente, é assim na vida. O que a gente quer amanhã, a gente tem que decidir, a gente tem que planejar hoje. Porque hoje é que se tomam as decisões. Hoje é que a gente vai buscar fazer o que a gente quer acontecer amanhã. Eu costumo brincar dizendo que esse ano, 2023, só vão fazer 2023 anos que o Natal é comemorado em dezembro. Ou mudou? Não, eu acho que continua em dezembro. E aí, o processo do Natal, né? Olha, vamos fazer o parquinho, o processo, as festividades de Natal. O processo de Natal chega no dia 2. Bicho, 2 de dezembro está muito em cima. Não, 2 de janeiro do ano subsequente. Aí eu pergunto, é festa de reis, é? Não, é o Natal. E a gente não tem mais essa possibilidade. Se a FIC chegou, então, com isso acabou. E a gente vai ter que aprender a se planejar. Na marra. Na marra, porque, felizmente, a nova lei de licitações, ela acertou. Planejamento era tratado como uma ideia, né? Algo abstrato, algo subjetivo. E apesar do ilustre conselheiro ter tão bem falado ontem sobre planejamento, né? Inclusive dizendo que a Constituição Federal trazia, sim, a Constituição Federal veio trazer o planejamento lá em 88, seu artigo 174, 193, planejamento social da administração, das ações.
O planejamento é muito mais antigo do que o que a gente pensa, meus amigos. O planejamento ele só existe lá no artigo 8º do Decreto-Lei 200, de 1967, que traz as etapas do planejamento na administração pública. Mas foi preciso vir uma lei de licitações e dizer, olha, planejamento não é mais ideia. Planejamento não é mais uma figura, né, jurídica, abstrata. Não, planejamento agora é um princípio. E como princípio, ele foi instituído normativamente. Instituído normativamente, não cabe à administração descumprir. Ou a administração pode descumprir o princípio da eficiência, ou a administração pode descumprir o princípio da legalidade. É princípio, amigos, e como princípio não pode ser descumprido. Mas foi preciso que se trouxesse a ferro e fogo o planejamento para que a gente, então, decidisse que teria que se planejar. E a gente tem menos de um mês para isso. Instituído o princípio do... Esse negócio aqui está meio errado, porque o de Marcos também ficou todo escabrefado. O que foi isso? Porque eu botei certinho o meu. Aí a desculpa agora, viu? Ah, é a versão. Não é a deluxe, né? É a standard. Pronto, beleza. E só está passando para frente. Então não posso voltar. Pronto, melhor ainda, tá vendo? Eu não vou nem dar ré, a gente já vai direto. Então o planejamento, meus amigos, foi instituído como um princípio. Instituído como princípio, ele traz a ideia, né? A gente já conhece aquela ideia famosa, aquele acrônimo, né? Nas aulas de direito administrativo. O LIMP, né? Todo mundo conhece. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Só que o LIMP agora, ele veio limpar. Porque não basta mais ser eficiente. Eficiência, que foi um conceito introduzido pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, porque a gente só tinha o LIMP sem o E, e aí passamos a ter efetivamente o LIMP, trouxe a ideia lá em 98, quando da sua introdução pela Emenda Constitucional, de que os processos administrativos tinham que ser eficientes. Sim, a eficiência é fundamental, é primordial, é necessário numa contratação. Mas as coisas avançam, né? As situações avançam, a modernidade chega. Não basta mais só ser eficiente, eu tenho que ser eficaz também. Ou seja, a eficiência na geração, na gestação, na realização do meu procedimento só não basta mais. Eu tenho que ser eficaz nos seus resultados. Eu tenho que trazer resultados que sejam eficazes e que sejam válidos para a administração, porque eficiência e eficácia se traduzem em efetividade da contratação. E uma contratação administrativa só é efetiva quando ela é eficiente em seu procedimento. O processo foi perfeito, foi lindo, foi maravilhoso, mas ela é eficaz em seus resultados. E ela só pode ser eficaz em seus resultados se eu tiver o planejamento. Ah, mas eu posso contratar algo sem ser eficaz? Um procedimento ser eficiente sem ser eficaz? Claro, posso. Eu costumo até citar esse exemplo na sala de aula. Imaginem vocês que eu tenho uma escola em um determinado povoado, distante, e não está suprida pela rede de abastecimento de água potável, esse bem tão precioso, e a administração pública decide perfurar um poço, né, para suprir aquela escola ou aquele local de água potável. E o procedimento licitatório foi maravilhoso, foi lindo, foi perfeito, correram todos os prazos, não teve nenhum problema. Foi mais além, a contratação foi efetivada. Boa tarde, meu querido amigo Fábio. Folgo em vê-lo. Senta aqui do lado de Daniel, que Daniel ama você também. Meu amigo Dani. Viu? E aí, maravilha! O procedimento foi perfeito, o procedimento foi lindo, o contrato foi executado a contento, a empresa foi show de bola, não deu uma falha, não teve uma falha. No dia aprazado, entregou o poço lindo, bonito, perfurado, instalado, só teve um porém. Na hora que ligou a bomba, não tem água. O procedimento foi plenamente eficiente, mas o seu resultado não foi eficaz. Se não foi eficaz, não se trouxe efetividade para a contratação. E foi uma contratação que não gerou resultados para a administração pública. Foi uma contratação que se configurou como uma contratação onerosa, porque não trouxe efeito prático nenhum.
Então, é essa a ideia que o planejamento nos traz. Porque se tivesse havido o planejamento, se tivesse feito um estudo de solo, se tivesse verificado a possibilidade da obtenção de água naquele local, talvez não tivesse sequer realizado o procedimento, ou talvez tivesse até se arranjado outra forma de suprir a necessidade. E isso a gente enxerga diuturnamente na administração pública. A gente, infelizmente, quer trabalhar para apagar incêndio, quando, na verdade, a gente tem que trabalhar para que a fagulha não ocorra. Porque é a ocorrência da fagulha que vai gerar o incêndio. E aí o planejamento, para mim, na nova lei de licitações, e aí é uma opinião extremamente pessoal, mas que eu acho que é fundamental, a pedra de toque do planejamento está aqui no parágrafo único do artigo 11. O artigo 11, que para aqueles que já sabem, que já conhecem a lei, traz os objetivos da licitação. Não é? A gente não está mais, vamos lembrar que a gente não está mais preocupado pelo artigo 11 em contratação vantajosa de forma nenhuma. A gente quer proposta que gere a contratação mais vantajosa, tem o ciclo de vida do objeto, tem assegurar a isonomia, eu tenho que verificar e evitar o superfaturamento, sobrepreço e em contratação inexequível, e ainda tenho que me preocupar com o desenvolvimento sustentável. São esses objetivos que o artigo 11 traz. Mas o seu parágrafo primeiro, ele foi perfeito. Aliás, para mim, deveria ser o artigo 1º da lei. Lei 14.133. Artigo 1º. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança e deve implementar processos e estruturas, plá, 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 plá. Tudo isso todo mundo sabe ler. Não precisa eu ler. Aliás, já estou dizendo, não me mandem áudio. Eu detesto áudio. Quem manda áudio, para mim, eu mando uma resposta. Parabéns, você é alfabetizado. Comemore isso digitando. É verdade, porque quando eu recebi um dia desse um áudio de 2 minutos e 17 segundos, quando eu cheguei no final, eu disse, eu não me lembro do começo. Então não mandem. Né? Essa hercúlea tarefa que me coube aqui, né, de encerrar, como eu disse, né, fim de feira, abacaxi é pera, né? Eu até vinha pensando, hoje, depois do almoço, eu disse, eu já sei como é que eu vou começar a minha palestra. Eu vou chegar e dizer, meus queridos amigos, boa tarde. Ratifico tudo anteriormente dito pelos meus antecessores. Muito obrigado. Porque é verdade. Depois de tão brilhante palestra, o que é que eu tenho a dizer? Né? A gente fica aqui enrolando de um jeitinho ou de outro, né? Para garantir, para segurar o dedinho e pronto. Mas, gente, vamos lá. Alta administração. Então, veja que esse artigo ele já traz o comprometimento da esfera mais alta do órgão. Esquecer essa ideia de que o gestor é incólume, inviolável, intocável. Não, ele tem que trabalhar com governança. Quer conhecer governança? Dê uma lidinha, é fonte de informação. Meus antecessores também falaram, o querido amigo Marcos, meu querido amigo Fábio e os demais, né? Não sou obrigado, mas devo evitar dor de cabeça. Então, seguir a portaria SEGES 8678, ela traz o que é a governança das contratações. Que basicamente é a transcrição disso aqui, ó, implementar processo e estrutura, gestão de riscos, novidade que a nova lei nos traz, controles internos, avaliar, direcionar todos os procedimentos com o intuito de que, primeiro, alcançar os objetivos do CAPT, os objetivos da licitação. Aqueles 4 que eu acabei de falar há pouco aqui para vocês. E mais adiante, o quê? Promover um ambiente íntegro, confiável, assegurar o alinhamento das contratações com o planejamento e as leis orçamentárias e promover, olha elas, eficiência, efetividade e eficácia. Ou seja, é o planejamento trazido ao extremo. É você chegar e dizer, olha, a administração quer gerir bem as suas contratações, faça isso aqui. Por isso que eu acho que devia ser o artigo 1º. Porque a partir daí você ia deslanchar a lei da forma como bem pretendesse, mas você ia trazer, sim, a ideia, e não mais apenas uma mera ideia, mas transformada, transmutada em um instituto jurídico, que é o planejamento. Porque agora, como princípio constante lá do artigo 5º, juntamente com outros 21, para quem tiver a curiosidade de contar, trazem, obrigam, vinculam a administração. A melhor definição de planejamento, simplória, mas eu achei fantástica, foi do professor André Cantarino. O que é planejar? Isso aqui, aplicar procedimentos racionais. Procedimentos racionais. Ou seja, aplicar estudos, aplicar técnicas. Para quê? Para que você tome uma decisão.
Eu não posso ficar em cima do muro. Essa ideia do gestor que fica em cima do muro, a gente tem que esquecer um pouco. O gestor tem que ser decidido. Fui consultado hoje aqui, por incrível que pareça, olha, era um termo aditivo. Venceu dia 1º, mas o gestor ficou indeciso. Agora ele decidiu prorrogar. Ele disse, não, agora ele vai fazer um novo processo. E eu digo, porque não se prorroga contrato vencido, porque ele não existe mais no mundo jurídico. Por quê? Por indecisão. E o gestor não tem mais esse direito da indecisão. O gestor tem que decidir. Para quê? Para frente a um determinado objetivo, ele traçar o cronograma do que deve ser feito. Se o meu objetivo é esse, para alcançá-lo, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que verificar isso. E aí sim, para o alcance do que se pretende com a consequente otimização de recursos, especialmente tempo e dinheiro. Ou seja, planejar. Planejar, porque planejamento, numa ideia muito vaga, ele pode até se traduzir em economicidade. Vantajosidade da contratação. Quando eu me planejo, minha contratação é mais vantajosa. E a gente vê isso, infelizmente, principalmente, nos casos de obras, meus amigos. Na administração pública, meu antecessor aqui, brilhantemente falando de obras, doutor Euler, né? Filho de um contemporâneo. Olha, assim, é porque eu entrei na PGE muito cedinho, viu? Com 16 anos eu era menor aprendiz lá. Né? Trabalhei, tenho a felicidade de trabalhar com o doutor ZH6, né? Só que eu era de atos e contratos administrativos com o doutor Ricardo Silveira de Oliveira e o doutor ZH6 acho que era contencioso à época, se eu não me recordo. Então, o que acontece? Eu tenho que trabalhar isso principalmente em obras. Meus amigos, quantas vezes a gente não vê aquelas infelizes e malfadadas obras eleitoreiras que o cidadão vem e vai fazer um recapeamento. Chega, vamos recapear tudo. E aí depois tem que fazer o quê? O sistema de esgotamento sanitário. E o que foi feito vai ser quebrado para fazer o sistema de esgotamento, para depois cobrir de novo. Eita, não foi feito o sistema de drenagem. Aí você faz a obra, faz a pavimentação, depois vai quebrar. São obras que não se traduzem efetivamente naquilo que a administração pretende. E aí, só para ilustrar para vocês como o planejamento é algo tão sério, isso aqui foi um diagnóstico realizado pelo Tribunal de Contas da União dos principais motivos de paralisação das obras. E aí, diretamente relacionados ao planejamento, nós temos o critério técnico. Né? Motivos técnicos de editais mal planejados, de obras mal executadas, de problemas na execução da obra, trazem 47% de abandono. Somados a outra parcela primordial do planejamento. E essa aqui, por incrível que pareça, ainda acontece. Problemas orçamentários e financeiros, 10%. Acreditem ou não, ainda há gente que licita uma obra de 10 milhões com 1 milhão. Se o restante, Deus provê, Deus proverá. Eu digo, mas gente, se você for olhar, assim, eu não sou contabilista, mas se você for olhar lá na 4320, eu acho que isso não pode não, até porque a própria, ainda vigente, 8666, ô meu querido, muito obrigado. E essa tá do jeito que eu gosto, molhada e líquida, porque água para mim só presta assim, se estiver molhada e líquida. É? Então, se você vai observar, né, o cidadão, lá na própria 8666, já diz obras e serviços, ainda, né? E na 14133 não foi diferente. Só poderá ser licitado se houver previsão de recurso orçamentário que assegure o pagamento das despesas decorrentes da abrogação do contrato. Oh, beleza. Quanto é a minha previsão? 10 milhões. Quanto é que eu tenho? 1 milhão. Mas licite. Depois a gente vê. E aí tem esse problema, porque o depois chega. E quando chega e cadê o dinheiro? Não tem. E aí, além da gente ter tido um problema sério, né, que pode até gerar problemas judiciais, porque você licitou sem suficiente dotação, você ainda tem um problema administrativo. E aí, você somando com 23% de abandono da empresa, porque é também uma falta de planejamento, porque o abandono da empresa ele só ocorre se você não teve uma matriz de risco bem elaborada, se você não promover uma fiscalização eficiente. E isso são figuras que são necessárias no planejamento. Eu tenho 80%. Dá 80 mesmo. Ei, por favor. Eu sou péssimo em contas. Mas eu acho que dá 80. 47 com 23 dá quanto? 70. Isso mesmo, acaba bom. 80% de abandono das obras
são por motivos relacionados à falta de planejamento. E a gente tem esse problema. Planejamento para ser implementado, porque ele falou aqui, o planejamento foi instituído como figura jurídica. Foi. Planejamento, esqueçam planejamento como ideia. Planejamento agora é uma figura jurídica instituída legalmente na 1433 na condição de princípio. E reitero, como princípio ele não pode ser descumprido. Só que para ele ser operacionalizado, ninguém diz, eu vou operacionalizar o meu planejamento. Como? Ah, não sei, eu acho que eu vou planejar. Certo? Mas como? Não sei. Vamos planejar. Dani, senta aqui, vamos planejar. Vamos fazer um brainstorm para a gente planejar. Não. Eu implemento o planejamento através de figuras, meus amigos. Figuras palpáveis, reais, documentos que a nova lei nos trouxe. Está aqui, ó. O planejamento ele se consubstancia em documento de formalização da demanda, plano de contratações anual, estudos técnicos preliminares que geram um termo de referência e a matriz de gerenciamento ou gestão de riscos. Essas são as 4 figuras administrativas, as 4 ferramentas de gestão que consubstanciam o planejamento. E se eu deixar de descumprir uma delas, eu estou atendendo ao princípio do planejamento? Não. A não ser, obviamente, que a lei dispense a sua necessidade ou ela efetivamente não seja necessária. Mas, caso contrário, o descumprimento de uma dessas ferramentas de gestão, eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas porque eu estou afrontando o princípio do planejamento. E como afronta o princípio do planejamento, os órgãos de controle adoram notificar, faz de conta que o doutor Fábio não se encontra, né? Mas que volta e meia chega assim, descumprimento do princípio da moralidade. Não fala nada, não positivou norma nenhuma, não ofendeu norma legal nenhuma, mas descumpriu o princípio da moralidade. Descumpriu o princípio da economicidade. E por aí vai. Aliás, vale frisar, eu tive a grande felicidade de ter um excelente professor de Direito Constitucional, o nosso eminente ex-ministro Carlos Aires de Freitas Brito, e ele tem uma obra fantástica, escrita em conjunto com o ilustre professor também Celso Bastos, e ele dizia, olha, no dia que um princípio conflitar com uma norma positivada, opte pelo princípio. Porque enquanto a norma positiva somente aquela situação específica, o princípio traz um arcabouço geral. Ele traz um sustentáculo para a tomada de decisões da administração. Então, é isso que a gente tem que verificar. E aí a gente vai ver cada uma dessas ferramentas aqui. Vamos nos aprofundar? Não, porque primeiramente falar de planejamento eu teria que ter pego desde de manhã até agora e não sei se ia dar tempo. Por isso que a gente vai dar uma pincelada, mas vai trazer para vocês a ideia fundamental do que seja o planejamento. Primeiro ponto, um novo formato no processo de contratação. Por quê? Eita pencha. Todos somos sergipanos, todos sabemos o que é pencha, viu? Não venham para cá com tititi, não. Eita pencha, vou precisar me deslocar para o trabalho, a nova sede está longe de casa. Preciso ver se o meu orçamento comporta mais essa despesa. Posso comprar um carro, uma moto, uma bike, pegar o busão, o metrô, usar o 99, carpool. Deixa eu ver qual mais vale a pena. Tem alguém aí vendendo uma bike legal? Queria comprar uma com aro 29 para andar na ciclovia. Sabe onde compra, se já acompanha capacete? Isso foi adaptado do professor Felipe Vilaça Loureiro Santos, que eu achei fantástico. Eu disse, vou trazer para vocês, porque essa é a ideia. Estão aqui as figuras. Vocês perceberam? Eu trago a minha demanda. A gente tem que começar a esquecer esse negócio de processo pronto, eu vou dizer aqui. Depois eu digo, tudo bem, eu tenho a demanda, mas eu tenho o arame, eu tenho o faz-me rir, porque a demanda existe. Mas se eu não tenho dinheiro para saldá-la, se eu não tenho erário suficiente para saná-la, ela vai deixar de existir, porque lá em casa é assim. Se acabou a cerveja, ela faz bem assim, eu não bebo. É verdade. A demanda acabou. É? Então, eu tenho essas figuras aqui. E aí a gente vai começar por ele, pelo DFD. A origem da demanda. Nova forma de contratação. Gente, esqueçam essa ideia de processo nascer pronto.
Um grande inovador da Lei 14.133 foi justamente esse. Ele traz agora a demanda para a gente. Eu não trago mais a famosa SD, né? Porque hoje em dia todos vocês só gostam de trabalhar com sistemas, então o sistema traz a SD, a solicitação de despesa, e a solicitação de despesa vai impedindo para adquirir uma impressora multifuncional. Eu disse aonde é que você disse que tem que adquirir? Primeiro, qual é a sua demanda? Ah, porque aqui circulam muitos documentos e alguns têm que ser impressos para comporem as pastas dos processos. Ah, então a sua demanda é impressão? A sua demanda não é aquisição de uma fotocopiadora ou de uma impressora multifuncional. A sua demanda é impressão. Esqueçam essa ideia de chegar a SD pedindo para comprar determinado objeto. O processo nasce. Eu não estou dizendo que a SD não vai existir. Ela vai. Mas o processo nasce de uma demanda. Porque o que eu tenho que verificar é a minha necessidade, Fabão. A minha necessidade é imprimir documentos. Só que para imprimir documentos, eu não preciso efetivamente comprar uma impressora. Ou se a minha necessidade for locomoção, eu não preciso necessariamente comprar um veículo. É essa a ideia que a nova lei nos traz. E o DFD, ele tem esse formato aqui, porque, inclusive, meus amigos, pela 14.133, tanto no artigo 12 quanto lá no artigo 18, eles trazem que o DFD, além de ser a demanda inicial do processo, ele fundamenta o PCA. Ele traz a ideia para a elaboração do plano de contratações anual, que a gente vê daqui a pouco, rapidamente. O que é que eu tenho que trazer na minha demanda? Por quê? Foi falado aqui pelos meus antecessores na motivação, que é um dos princípios que, inclusive, integra a nova lei de licitações. Uma das novidades que integra a nova lei de licitações, o princípio da motivação. Eu acho desnecessário, eu acho inócuo, porque se a administração pública ela tem dois pressupostos básicos, que é o interesse público e visar o bem comum, eu tenho sempre que demonstrar que eu estou atendendo isso. Mas, como a gente funciona igual, eu estou fazendo essas comparações porque eu sou da roça, e aí fica mais fácil, né? O gado, quando a gente vai vacinar, é para o bem dele. Mas para entrar no tronco é uma dificuldade. E aí só vai no ferrão. É para o seu bem. E eu ainda explico, né? Eu idiotamente disse, meu filho, vai para o seu bem. Para a gente ficar no estado livre de aftosa. Mas eu acho que ele me entende. Resultado. Aí a gente tem que justificar. Eu tenho que dizer o objeto, o que é que eu preciso, a quantidade, estimar preço. E aí, gente, pelo amor de Deus, quando eu falo estimar preço, ninguém está fazendo pesquisa de mercado, não. Ninguém está nem começando o procedimento licitatório. Eu estou levantando uma demanda. E aí, nesse contexto estimativo, eu vou fazer estimativas de preço através de métodos e técnicas de estimativa. Como que eu faço um orçamento? Ou será que quando eu estou elaborando a minha lei orçamentária, tem lá outro serviço terceiro, pessoa jurídica, limpeza e conservação, será que eu vou fazer pesquisa de mercado para botar o valor ali? Eu não acredito. Não vai. Mas você vai fazer através de técnicas de estimativa. O que são técnicas de estimativa? A verificação do crescimento vegetativo da administração, que não para. A verificação de demandas de anos anteriores. A mediana desses anos, ou a verificação do ano imediatamente anterior. Acrescidos a isso, técnicas de acréscimo ou de crescimento vegetativo, que podem variar de 5% a 25%, dependendo do grau de evolução da sua administração. É só isso. Data provável da aquisição. Quando eu pretendo que aquilo ocorra. Prioridade, eu vou priorizar. Né? Eu tenho os graus de prioridade, alto, médio e baixo. Né? A orientação 37 ampliou um pouquinho, a gente vai falar dela quando falar do PCA rapidamente, ampliou um pouquinho esse sentido de grau de prioridade, mas basicamente a prioridade é alta, média e baixa. Eu sei de lugar que vai botar tudo alto, porque tudo é prioritário. Tudo é para ontem. Vinculação ou dependência, eu tenho que verificar se existem outras contratações que se adequam àquelas, se são vinculadas. Hipoteticamente, se eu tenho a pretensão da aquisição de um veículo, eu tenho uma contratação vinculada e uma dependente. Se esse veículo é adquirido com recurso federal, a minha contratação vinculada é o seguro, porque recomenda que se faça o seguro. Mas se eu deixar de fazer o seguro, o veículo vai deixar de andar? Não, você vai andar assumindo o risco, mas ele não deixa. Em contrapartida, eu tenho uma contratação dependente.
Se eu fizer a licitação do veículo, e daqui a 2 meses é que eu vou fazer a de combustível, esse veículo vai andar como? E aí eu tenho que tomar cuidado com relação a isso, porque nessa vinculação dependência eu vou estabelecer a prioridade e as datas. E por último, quem está pedindo? Porque eu tenho que dizer, eu estou pedindo, eu estou justificando, eu tenho que dizer que sou eu que estou pedindo. Essa é a ideia do primeiro documento que formaliza um procedimento. E, meus amigos, só para ilustrar para vocês, o professor Edgar Guimarães aqui brilhantemente tratou das contratações diretas, né? E ele trouxe para vocês que as contratações diretas agora são realizadas com base nos requisitos do artigo 72. E quem tiver a curiosidadezinha, dê logo uma olhadinha, logo no inciso 1 do artigo 72, né? Porque, inclusive, Marquinhos falou aqui, Marcos Alcântara falou aqui antes, dizendo, olha, eu não posso fazer a licitação, fazer a contratação de dispensa pela 14133, utilizando o modelo, a metodologia do 8666. 8666 trazia 3 requisitos, a 14133 traz 8. Aí uma vez me perguntaram, ai, que maravilha, professor Rolim, temos novos valores, já vou começar a usar. Eu digo, que massa. E aí, como é que eu faço? Eu digo, dei uma lidinha no artigo 72, 4 minutos depois o telefone toca. Isso tudo! Eu digo, isso tudo! Ah, eu pensei que era pela 8666. Eu digo, não, a 8666, a 14133, a 14133. O que é esse DFD? Eu digo, vá para o artigo 6º. E aí, eu comecei a explicar, né? Eu acho melhor seguir pela 8666. Eu também acho muito melhor. Resultado. O primeiro documento é o DFD na contratação direta, amigos. Se vocês forem observar, lá ele está dizendo, documento de formalização da demanda. E se for o caso, estudo técnico preliminar, porque é para fazer a prospecção do mercado, projeto básico, mas DFD ele não disse se for o caso. DFD ele diz, você tem que trazer a sua demanda. Então eu preciso começar o meu processo de contratação direta com DFD, artigo 72, inciso 1. Ok? Plano de contratações anual. PCA. Gente, muito foi questionado acerca do plano de contratações anual por força do que a legislação traz, né? Sem demérito, mas o legislador tupiniquim ele tem um sério problema de grafia, né? Ele tem um sério problema com o vernáculo. Né? Ele bota poderia quando deveria ser deveria, ele bota deveria quando poderia ser poderia, perdoando minha redundância. E aí me perguntaram certa feita, mas o PCA é realmente obrigatório? Eu digo, se você fizer uma interpretação gramático-literal, que é a mais tosca das interpretações, não. Porque a lei fala poderá, sempre que elaborado, não é obrigatório. Entretanto, se você fizer uma interpretação sistemática, ou mais ainda, se você fizer uma interpretação teleológica, que é o fim a que aquela norma se destina, você vai ver que o PCA é obrigatório. Primeiro, porque o PCA é um plano de contratações que integra o Instituto do Planejamento. E se ele integra o Instituto do Planejamento e eu não o realizo, eu estou descumprindo o princípio do planejamento. E em segundo lugar, porque quando a gente verifica a legislação na sua interpretação sistemática, trazendo-a como um todo, afinal de contas, a legislação não se interpreta de forma isolada, a norma isolada. Esse, né, meu mestre Daniel, professor Daniel Almeida aqui presente. Palmas para o professor Daniel Almeida. Entendeu? Vive me brigando, me insistindo. Rapaz, vamos entrar comigo, vamos entrar no mestrado. Eu digo, rapaz, não tenho tempo não, eu não estou tendo tempo nem para me coçar. Né? Aí o que é que acontece? Se você vai fazer uma interpretação sistemática, né, verificando as normas, ela diz lá logo no artigo 18 do seu parágrafo 1, diz, olha, quando você elaborar o seu ETP, vai verificar se está compatível com o PCA. Pô, peraí. Se eu tenho que haver uma compatibilização com determinado instrumento, se eu não tenho esse instrumento, como é que eu vou fazer essa verificação? Tanto assim é que a própria lei, ela é tão interessante que ela diz, olha, estão desobrigadas lá no artigo 176, perdoe minha memória, ainda não estou com ela na cabeça, mas lá no artigo 176, quando a lei diz, olha, os municípios com menos de 20 mil habitantes estão desobrigados do cumprimento das seguintes normas. E aí traz lá, agente de contratação, né, publicação no painel, etc. Se ela diz desobrigados, as outras normas são o quê, então?
obrigatórias. Se elas são obrigatórias, eu tenho que cumpri-las. Então, vamos esquecer um pouquinho essa ideia, e até mesmo porque, gente, é ideal que se elabore um plano de contratações, porque, e aí meus amigos contabilistas ficam pau comigo, né? Porque a gente vai deixar de ter essa peça de ficção chamada orçamento. Porque eu sempre disse que o orçamento era uma peça de ficção. Porque nada do que você colocou ali vale, ainda mais se você tem aquela ideia de um remanejamento de 80%. Peraí, se eu posso mexer em 80% do que está ali, o que está ali vale o quê? Nada! O que vai acabar, ou pelo menos ser bastante mitigado com a ideia do plano de contratações anual. Porque ele é quem vai subsidiar a lei orçamentária. Né, Vá? A gente não vai ter mais essa preocupação, por quê? Porque agora vocês é que mandem para a gente o que vocês querem. Então, não tem mais por que se discutir. É um ato interno. Objetivos, aqui, ó, racionalizar a contratação. Eu agrego, meus amigos. Racionalizar a contratação é agregar. Ah, mas a minha unidade é autônoma. Eu sou a Secretaria de Saúde. Não, você está. Né? Porque uma vez eu sou a Secretaria de Saúde. Sim, é. Eu pensei que você estava. Né? E eu quero contratar autônomo, certo, mas com o PCA a gente vai racionalizar, porque se você faz essa contratação, mas da mesma forma a assistência faz, da mesma forma a prefeitura faz, da mesma forma uma autarquia, um SAAI ou um SMTT fazem, por que não reunir tudo em um único procedimento? Espera aí. É mais prático, isso racionaliza. E essa racionalização, ela tem um desfecho óbvio, chamado economia de escala. Eu trago a economicidade, porque quanto mais eu coloco, quanto mais quantidades eu tenho, maior a probabilidade de eu ter um menor valor a ser contratado. Então, por que não fazê-lo? Alinhar o planejamento, óbvio. Eu tenho que verificar o meu planejamento, eu tenho que alinhá-lo com os meus 4 anos de gestão. Ah, mas o meu município não tem planejamento estratégico. Sim, é. Tem certeza? Eu, pelo menos, não fiz. E como foi que o senhor se elegeu? E eu tenho, bom, eu acho que está lá registrado no TRE. O seu plano de governo. Queridos, é o planejamento estratégico, está lá registrado que eu pretendo executar nos meus 4 anos de gestão. E aí eu tenho um PCA para alinhar isso, eu vou subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. A LDO, a LOA, o PPA. Principalmente a LOA, que é o que eu gasto, que é o que eu tenho de recursos. Eu tenho que estar alinhado com ela. Evito o fracionamento, por óbvio. Porque no momento em que eu compilo as demandas de todos os órgãos, como é que eu vou fracionar? Se eu sei que você precisa, por que você e você vão contratar de forma distinta? Não, peraí, queridinhos, vamos juntar. É melhor. E por último, eu sinalizo ao mercado. Por quê? Porque o PCA tem que estar publicado obrigatoriamente no PNCP. Aliás, vamos deixar bem claro, né? O professor Fábio aqui pela manhã brilhantemente nos mostrou isso, e eu peço vênia só para reforçar. Né? Você falou muito melhor do que eu não tenho a eloquência que um amigo tem, mas eu vou tentar, assim, né? Chegar perto. Então, é preciso entender que quando se fala em publicidade, quando a lei fala sítio eletrônico oficial, não tem outro, é o PNCP. O sítio do órgão é facultativo, o sítio eletrônico oficial da administração pública agora é o PNCP. Em que pese está inoperante, mas isso é detalhe. Mas eu tenho que publicar no PNCP todos os meus atos. É o local de concentração desses atos. E aí o que acontece? Aí vem um fornecedor e olha, antes ele tinha que sair procurando. Ou ele assinava aqueles boletins para informar das licitações, ou ele saía procurando. Agora não, agora ele vai lá para material de expedientes. Olha, o município de Itabaianinha vai fazer a licitação, está aqui no PNCP, no PCA dela, olha. O calendário é em abril. Vamos preparar. Eu sinalizo intenções ao mercado. Consequentemente, sinalizando intenções ao mercado, eu posso ter uma demanda maior de interessados. Com uma demanda maior de interessados, eu tenho um grande número de competidores que irão competir entre si e vai desembocar em quê?
Na efetividade da obtenção de uma proposta que será vantajosa, não sabemos que assegurará a contratação mais vantajosa, mas que eu vou ter certamente uma grande competitividade. Traduzindo-se em economicidade, eu vou. Sem a menor sombra de dúvida. Periodicidade. Aí me perguntaram, plano de contratações anual, professor, qual é a periodicidade? Só eu vou botar para informar, é anual, viu? O plano de contratações anual é anual. Ok? Mas ele pode ser plurianual? Pode. Pode. Lá no primeiro ano de gestão, quando você elaborar aquela figura chamada PPA, que aí minha amiga Valéria, I love you. PPA, né? Se eu for bom, bacana, bom o suficiente, eu digo, eu já vou elaborar também o meu PCP, meu plano de contratações plurianual. Mas, gente, assim, já dizia, conselho de água, a gente só dá quem pede. Dá para falar em água? Deixa eu beber aqui. Olhadinha. Viu? Então, se a gente está tendo dificuldade em elaborar o PCA, o anual, imagine o plurianual. Vamos esquecer essa ideia, risque, viu? Risque. O que é que o PCA contém? Todas. Todas as contratações que eu pretendo realizar no exercício subsequente. Todas. Não só contratações, como prorrogações. Inclusive contratações diretas. Inclusive contratações diretas. Para quem não entendeu, inclusive contratações diretas. E contratações diretas, eu falo aquelas dos artigos 74 e 75 que não foram excepcionadas. Não foram excepcionadas. Elas estão presentes no PCA. O que é que foi excepcionado do PCA? Contratação com suprimento de fundos. Contratações sigilosas. Contratações, demandas urgentes. Ou aquelas do inciso 6, do artigo 75. Demandas de segurança, perdão, inciso 7. Demandas relativas à segurança nacional, do inciso 6. E as contratações emergenciais. Pronto. Isso ficou excluído do PCA. Até porque se eu colocasse no meu PCA que eu vou fazer uma contratação emergencial, ou das duas, uma. Eu sou muito doido e eu tenho o dom da antevisão do futuro. E se eu tenho o dom da antevisão do futuro, por favor, amigos, me informem o número da mega da virada. Que eu estou querendo me aposentar, né, França? Ok? É um documento público e disponível no PNCP e facultativamente no sítio eletrônico. Mas eu não posso deixar de publicá-lo. Ok? O PCA, ele pode ser revisto com a inclusão, exclusão e redimensionamento. Eu posso incluir condicionantes que eu não tinha lá. Eu posso excluir aquilo que eu já coloquei e não quero mais executar. E eu posso redimensionar. Pedi 1.000, agora eu só quero 500. Posso fazer isso a qualquer tempo? Não. Em 2 momentos. No momento em que eu encaminho a minha proposta de lei orçamentária para a respectiva Casa Legislativa, o que for sendo tramitado naquela Casa Legislativa, seja Câmara, Assembleia ou Câmara dos Deputados, eu vou também adequando o meu PCA. E um segundo momento, na aprovação da lei orçamentária. Com a minha lei orçamentária aprovada, eu tenho 15 dias para adequar o meu PCA ao que foi aprovado. E aí, mais uma vez, publico. Lembrando, o PCA sempre deverá ser publicado. Durante a sua execução, o PCA pode ser alterado? Sim, pode. O PCA não é um instrumento fixo, não é um instrumento rígido, não é um instrumento imutável. Ele pode sim ser alterado. Mas ele só poderá ser alterado por circunstâncias supervenientes, que sejam pertinentes e suficientes para justificar essa conduta, essa necessidade da alteração desse plano. A alteração, porque eu esqueci, pode até ser feita. Mas lembrando, né, Lúcio, que com o princípio da segregação das funções, quem for alterar vai abrir lá o sistema e vai dizer alterado por Fernanda, matrícula tal, né? CPF tal, beleza. Justificativa, eu esqueci. Então, ou, veja bem, aí chega o órgão de controle aqui, né, o controle interno, e faz bem assim, mas Fernanda, por que você alterou esse PCA? Aí ela vira e faz, doutor Fábio, veja bem, né? E aí eu sempre digo aos meus alunos, toda frase que começa com veja bem ou então, nem precisa completar. Galera, você foi minha aluna, você leu, sala de aula, falou, está assim, vai. Então, professor, já respondeu, não precisa. Ok? Posso alterá-lo? Sim.
Exemplo, eu recebo um recurso, não estava previsto, não tinha ideia, eu vou deixar de executar aquela ação pública, eu vou deixar de agir em prol da coletividade simplesmente porque o PCA não pode ser alterado de forma nenhuma. Eu vou lá e altero o PCA. Lembrando que com essa alteração no PCA, eu consequentemente tenho que alterar o quê? A LOA, a LDO e, se for o caso, o PPA. Ou seja, a LOA nasce agora de um instrumento fático, de uma demanda real. E não mais da nossa cabeça. Né? Na nossa cabeça que eu digo assim, né? Das cabeças pensantes, porque eu não tenho cabeça para isso. Durante a sua execução, o PCA tem um chamado relatório de riscos. O que é isso? É a ideia primordial da matriz de riscos. Aliás, para a elaboração do PCA, quem quiser, já está disponível, né, a metodologia para a elaboração da matriz de risco do PCA. A orientação 37 já traz os parâmetros para a elaboração da matriz de risco no plano de contratações anual. Esse relatório de risco é para dizer o quê? Olha, isso aqui está sendo executado, isso já foi e isso será. E isso pode ser que não seja. Ele tem uma frequência mínima bimestral. A partir do meio do ano, ou seja, a partir do mês de julho, ele tem uma frequência mínima bimestral, que seria julho, setembro e novembro. Porque em dezembro eu produzo o meu relatório final. E o que é esse relatório final? É eu trazer para a administração e dizer, olha, isso aqui foi executado. Isso aqui está sendo executado. Isso aqui já foi lançado, vai ser licitado. Agora, isso aqui não foi. E aí é onde a coisa pega. Porque o que não foi, a gente vai verificar. Não foi executado por quê? Não foi executado porque, infelizmente, havia uma previsão da recepção de recurso e esse recurso não veio. Peraí, impropriedade absoluta, incapacidade absoluta de execução. Eu não tinha como executá-lo. Se eu não tinha como executá-lo, eu não vou ser apenado com isso. Eu posso incluir essa demanda, essa ação no PCA do próximo ano? Posso. Mas não foi executado porque imaginem que era a reforma de uma creche, hipoteticamente, e o gestor disse, não, deixa isso aqui para depois. Primeiro isso aqui que é mais importante. Olha, no calendário, a reforma da creche já passou. Não, mas deixa para depois. Vamos primeiro para essa outra ação aqui que é mais importante. E chega ao final do exercício e aquela reforma não foi executada. Ela não ocorreu. O que é que acontece? Houve impropriedade nenhuma. O dinheiro estava lá assegurado, havia orçamento, tudo certinho. Eu simplesmente não executei porque eu estabeleci outras prioridades. Aliás, prioridades que, parafraseando o ilustríssimo filósofo, neofilósofo Mário Sérgio Cortella, é uma palavra que não deveria ser pluralizada. Porque a parte prioridade é uma só. A partir do momento que você tem prioridades, você não tem nenhuma. Então, vamos esquecer essa ideia de pluralizar prioridade. Então, não era prioridade. Se não era prioridade, a administração deixou de executar. Se deixou de executar, tornou-se o quê? Desnecessário. Não era necessário. Pena, eu não incluo no PCA do próximo ano. Por quê? Porque o que acontecia para aqueles que trabalham com orçamento? Gente, era fácil, né? Era uma beleza. Essa ação aqui eu não executei. Peraí, só um minutinho. Tem que me ajeitar, pessoal. Peraí. Agora. Então, o que acontecia? Eu não executava, né, Valéria? Aí o que diziam para você lá? Não, põe no do próximo ano. Aí você botava no do próximo ano. Aí eu não executava, aí ia pro do próximo ano, Fábio. Falei-me. Põe no do próximo ano. Põe. Tá vendo aí? Foi você. Eu fiquei nervoso, porque você queria me pegar todo despenteado. Põe no do próximo ano, põe no do próximo ano. E você ficava inchando o orçamento, você ficava com um orçamento inchado, com um orçamento com ações não executadas, simplesmente por essa possibilidade de você ficar repetindo. O que foi que o PCA veio? Espera aí, essa demanda não é necessária. E aí, traduzindo do Decreto Federal 10.947, ele diz, as demandas não necessárias não serão incluídas no PCA do exercício subsequente. Por quê? Porque ela não era necessária. Justamente para você não ficar, para você transmutar recursos para ações que sejam necessárias. E não ficar onerando o seu orçamento com uma ação que você já vinha 4, 5 anos repetindo. E eu via isso, eu não sou contabilista, mas eu via isso.
Todo ano aquela ação, todo ano aquela ação. Isso aqui não executa não, é? Ah, não, porque primeiro vem outras coisas. Então, isso acaba, ok? Prosperando. ETP, Estudo Técnico Preliminar. Em sala de aula, um amigo fez essa... Pra onde você vai? Pra onde você vai? Ah, sim, tô de olho. E aí, em sala de aula, um aluno fez, pô, professor, essa ideia do ETP foi massa, não foi? Eu digo, foi. Coisa nova, né? Eu digo, novíssima. Poxa, a Lei 14.133 inovou. Eu digo, não, foi a 8666. O quê? Eu digo, é. O artigo 6º, né, Fábio? Lá no inciso 9º, quando trata do projeto básico, ela diz que o projeto básico será elaborado com base no resultado dos estudos técnicos preliminares. Só que o que foi que aconteceu? A gente achou muito trabalho, né? Porque o projeto básico, quando a 8666 saiu, Ave Maria, foi uma coisa do outro mundo, né? Eu me lembro, eu ingressei na Procuradoria do Estado em 91, e estava lá, e aí foi a verdade do que aconteceu, estava com o processo pronto. A 14.133, a gente já está discutindo isso. Eu achei fantástico, inclusive, o que Marcos falou aqui pela manhã, né? Dessa ideia que veio da AGU, de Rony Charles, e que o TCU encampou no entendimento, que vai a plenário, e você estabelecer um marco temporal. Porque quando a gente trabalhava lá com o Decreto-Lei 2.300, de 1986, quando eu entrei como menor aprendiz, né? Claro, o povo gosta de saber a idade dos outros, né? E aí eu cheguei lá, estava com o processo pronto. Mas aí no dia 21 de junho de 1993, surgiu a Lei 8666, e o seu artigo 123 dizia, fica revogado o Decreto-Lei 2.300. Aí eu achei, olhei, lindo. Aí tinha um listo lá, deu tchau. Porque a gente tinha começado do zero. E a 8666, sim, ela trouxe a ideia do estudo técnico preliminar. Não é uma novidade. Agora, o que é que acontece? Não era exigido. Porque o que era exigido era o projeto básico. E aí a gente sacudiu assim para o canto, né? Os órgãos de controle, sem nenhum demérito, também disseram, não, está fazendo o projeto básico, ele fez o ETP, está lá dentro, nas peças, lá dentro, está lá nas gavetas, né? Está lá nas gavetas, no arquivo móvel, pronto. Só que agora não, a 14.133 já chegou e disse, aí tem que fazer, viu? Tem que fazer e tem que constar do processo. Aliás, é bom deixar claro aqui para vocês, né, que a 14.133, ela veio com a inovação tão ferrenha, nessa parte de tornar públicas as ações da administração, que meu antecessor pela manhã, Fábio, também falou, que ela diz o seguinte, lá no parágrafo 3º do artigo 54, salvo engano. Ai, a cabeça está péssima. É 54 a 55. Parágrafo 3º, ele diz o quê? Que todos os atos internos do processo de licitação que não tiverem sido publicados ou que não acompanharem tal, deverão ser publicados no prazo de 24 horas após a homologação do processo. Ô, pessoal, então, peraí. Uma coisa que a gente nunca fez antes, publicar um ETP, vai ter que ser publicado. Pesquisa de preços de mercado, ninguém nunca tornou pública, ela vai ter que ser tornada pública. E qual foi a ideia disso da lei? Ela chegou e disse, olha, porque publicando esses atos internos, todos terão acesso. E aí você que é fornecedor, chega e olha a pesquisa de preço, ei, peraí, essa pesquisa está errada. Essa pesquisa está viciada. Ah, mas o processo acabou, não tem mais o que fazer. Engano, tem. Ele tem 10 dias para entrar com uma figura jurídica chamada representação. E esse processo pode vir a ser anulado. Por quê? Porque agora eu tenho que publicar os atos internos. Eu tenho que publicar o meu DFD, eu tenho que publicar o meu ETP, eu tenho que publicar a minha pesquisa de preços. Tudo isso vai ser tornado público. Aonde? No sítio eletrônico oficial. Quando eu falo em sítio eletrônico oficial, eu falo em? Não ouvi. PNCP. Não esqueçam. Ok? Não, tão maravilhosos. I love you tonight. Eu não disse, vocês iam aprender inglês. Vamos lá. Estudos técnicos preliminares. O que é? Primeiro, eu tenho uma demanda. Lembram-se da demanda? Ela surgiu aonde? Lá atrás, no DFD. Eu tenho uma demanda. Essa demanda necessita ser satisfeita. A administração tem que satisfazê-la. Afinal, é pressuposto das licitações, das contratações que satisfaçam o interesse público. Está lá, inclusive, como princípio. Para eu satisfazer essa demanda, eu tenho que verificar o que é que o mercado me traz. É a chamada prospecção do mercado. Foi aquilo que eu disse a vocês. Esqueçam a ideia do processo nascer pronto.
pedindo para comprar, ou para alocar, ou para o que quer que seja. Não! O processo nasce de uma demanda e aí eu vou ver o que é que o mercado me traz para satisfazer essa demanda. Porque se a minha demanda for locomoção, por exemplo, eu posso comprar um veículo, eu posso locar um veículo, eu posso fazer leasing de um veículo, eu posso me utilizar de uma plataforma de mobilidade, eu posso aderir ao sistema do governo federal, o TaxiGov. Ou eu ainda posso fazer uma licitação para manutenção da minha frota, porque eu tenho um carro, mas está parado. Eita, aí manutenção de frota, hein? Ô, beleza. Todo mês. Quanto foi que deu o orçamento? 10 mil, não, baixa para 9.568. Né? Não vamos nem falar disso, viu? Para não incitar ideias malignas na cabecinha de vocês. Então, eu vou verificar as opções de mercado. Aqui nessa demanda locomoção, eu tenho 6. 6. Qual é a melhor? Através de estudos técnicos, onde eu vou verificar as condições econômicas e sustentáveis, eu faço uma escolha. E aí, nessa escolha da administração, é que eu vou estabelecer o quê? Os meus requisitos de contratação. O que é que eu pretendo com aquela contratação? E aí, mais uma vez, ele entra. Qual o risco que essa contratação envolve? Qual o risco que essa opção que eu fiz me traz? Eu já posso trazer daí a matriz de risco. E aí eu concluo, pela análise da viabilidade ou não, se é viável aquela contratação naquela forma ou não. Porque pode ser que resulte inviável. Pode ser que diga, não, é melhor você fazer partir por um outro caminho e fazer a manutenção da frota. Então, já não é mais aquela situação que eu tinha de aquisição. Eu já não vou mais trabalhar naquela situação do veículo. Eu vou trabalhar com o que eu tenho. Eu passo para um outro objeto, um outro sistema que é serviço. E aí eu vou fazer um outro ATP. Por quê? Porque a conclusão da viabilidade não foi efetiva. Essa é a ideia do estudo técnico preliminar. Aqui são os elementos do ETP, né? Eles estão previstos no parágrafo 1º do artigo 18. Os que eu marquei com um asterisco são os indispensáveis. Não poderão faltar. É o chamado ETP simplificado, mas a ausência dos demais deverá ser justificada pela administração. Pessoal, mais uma vez, princípio da motivação. A lei trouxe, a 14133 trouxe como princípio, motivação. Eu não vou dizer a demonstração da previsão no PCA, não, mas eu vou justificar por quê. Eu não vou dizer quais os requisitos, não, mas eu vou dizer por quê. Eu tenho que justificar. Eu não posso mais deixar de justificar minhas ações na administração pública. O princípio da motivação não é novidade. Ele já existe desde 99, a Lei 9.784, lá no artigo 50, já trazia o princípio da motivação. Aplicava à esfera federal, por analogia a estados e municípios. Mas agora, a Lei de Licitações, ele traz como princípio e eu tenho que cumpri-lo, seja em qualquer esfera, seja entre nacional ou subnacionais, estados e municípios. Eu tenho que motivar os meus atos. Aliás, Marçal Justo Filho, vale frisar, né, nas suas fantásticas obras, na sua fantástica obra Compêndio de Licitações e Contratos, né, Comentários à Lei de Licitações e Contratos, ele já dizia: não é permitido a um gestor público excusar-se de justificar uma despesa sob a alegação de que não havia previsão legal. E ele está certo. Porque se eu lido com recurso público, eu tenho que justificar minhas despesas. Eu tenho que justificar os meus atos. Então, eu tenho que dizer a necessidade da contratação, dizer o porquê. Está prevista no PCA, ele aí presente de novo. Quais são os requisitos? O quanto eu preciso, aqui, indispensáveis. Eu tenho que fazer o levantamento do mercado, quais as alternativas que o mercado me traz. A estimativa do valor da contratação imprescindível, e aí eu vou utilizar critérios estimativos. Aliás, é uma das permissividades que o ETP traz, você já trazia a pesquisa do mercado logo de início, né? Antecipando essa etapa da contratação administrativa. A descrição da solução como um todo, o que eu quero, o que vai ser feito e como vai sanar a minha situação. A justificativa para o parcelamento ou não é divisível? Não é divisível? Não. É divisível? Vou dividir? Não. Por quê? Lembrem-se dessa pergunta agora. Por quê o tempo todo? Isso daí nada mais é do que a corruptela da súmula 247 do TCU, de 2003. É obrigatória a adjudicação por itens nos itens de licitação divisíveis. Pronto, acabou.
demonstrativo dos resultados pretendidos. O que é que eu pretendo alcançar com aquela minha contratação? Qual a finalidade, Fernandinha, dessa minha contratação? Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato. Eu vou celebrar o contrato, certo? Então eu já tenho que dizer quem será o fiscal, quem vai fiscalizar, qual metodologia de fiscalização será utilizada, quem serão, como serão, o que farão esses fiscais. Eu tenho já que ter previsto isso no meu estudo técnico preliminar. Contratações correlatas ou independentes são aquelas que demandam a necessidade de um outro procedimento. Exemplifiquei aqui há pouco tempo a questão do veículo. Eu fiz uma licitação para veículo, comprei, o veículo chegou, mas eu não terminei a minha de combustível ainda. E o veículo vai ficar na garagem. Hein? A não ser que eu vá botar do bolso. Mas fora isso, o veículo está na garagem. Eu tenho que ver isso. Descrição de possíveis impactos ambientais, mais uma vez a preocupação da legislação com a sustentabilidade. E por último, e inexcusável, o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Atende ou não atende? Porque se não atender, o processo morre ali. Acabou. Não segue adiante. Ele se encerra, ele vai para arquivamento. Ok? E aí, aquela velha discussão, tão bem antecedida por Alcântara, o que é obrigatório e o que é facultativo. Eu vou precisar elaborar PCA o tempo todo para tudo? Não, nem sempre, pessoal. Nem sempre. TFD, sim. Mas PCA, né? Ou PCA, perdão. Mas ETP, nem sempre. Então, ele é obrigatório nos casos de licitação, nas contratações diretas, e quando eu falo contratações diretas, inclusive é dos incisos 1 e 2, viu? Do artigo 75, viu? Para você ali que não estava escutando, é você mesma. Aos incisos 1 e 2, viu, Diana? Do artigo 75 entram, viu? Tem que fazer ETP. Na adoção de procedimentos auxiliares, aqueles vistos aqui mais cedo, né? Aqueles do artigo 78. E nas alterações de contrato, na alteração qualitativa, que é aquela que eu altero o projeto, eu altero especificações. Eu não estou tratando de quantitativos, de números, mas eu estou tratando de essência. Aquilo que eu altero no meu contrato, desde que não desnature o seu objeto, eu preciso, sim, de um ETP. Porque aquilo que eu previ inicialmente não serviu. E eu vou ter que alterar o projeto. Se eu vou ter que alterar o projeto, então, peraí, então eu tenho que fazer um outro ETP para ver se essa alteração é efetivamente agora o que eu preciso, porque o primeiro demonstrou que não era o que eu precisava efetivamente. E nos casos de prorrogação contratual, toda e qualquer prorrogação, não. Somente aquelas prorrogações excepcionais, aquelas prorrogações por impedimento, paralisação ou sustação do contrato. Aí eu preciso sim de um ETP, porque naquele ETP originário, com aquele prazo previamente estabelecido, eu não consegui sanar a minha necessidade. E se eu não conseguir sanar a minha necessidade, o ETP foi falho. Eu vou ter que alterá-lo para, então, eu vou ter que realizar um novo para, então, prorrogar o contrato. Ele é facultativo nas relações custo-benefício, né? Quando a relação custo-benefício for alta, eu não preciso do ETP. Saída pela tangente, viu? Inciso 1 e 2, pode ser que entre aí, se efetivamente demonstrado e justificado. Nas demandas urgentes, quais são as demandas urgentes? Aquelas do inciso 7 do artigo 75, né? Nos casos de estado de sítio, estado de defesa, eu não preciso. Nas contratações emergenciais, por óbvio, se é emergencial, eu tenho que sanar a emergência, né? Apesar de que a gente tem agora emergência de 1 ano. 1 ano de emergência, doutor Fábio. Já imaginou isso? Declaro estado de emergência por 1 ano. Eu acho lindo. Mas, nas contratações de remanescente, aquela contratação que o contrato inicial foi rescindido, não finalizou, sobrou, sobejou, restou, eu tenho que concluir. Eu preciso de ETP? Não, eu já estou com ele lá. Eu só vou contratar alguém para concluir aquilo que já está estabelecido. Nas demandas conhecidas, repetidas e óbvias, ele é dispensado. Claro, né?
Ou alguém conhece, eu vou fazer a minha licitação de aquisição de material de expediente. Alguém conhece alguém que loque resma de papel? Não, porque eu preciso do ETP, se eu precisar do ETP, então pode ser que a compra não seja a única solução que o mercado me apresente. Né, Fernanda? Talvez eu possa alocar uma resma, talvez eu possa fazer um leasing de um perfurador. Talvez seja essa a única hipótese. E nas prorrogações contratuais continuadas, aqueles contratos de prestação de serviço e fornecimento, a ideia que a nova lei nos trouxe foi fantástica, a possibilidade da prorrogação dos contratos de fornecimento contínuo, porque eu acho um absurdo, sempre briguei, aliás, brigar é comigo mesmo. Eu sempre briguei com a lei, feito doido em casa, né? Minha mulher disse uma vez que se um dia eu for internado, na hora que eu estiver entrando no hospício, eu vou perguntar, foi licitado? Foi licitado? Foi licitado? Porque eu ficava em casa dizendo, mas isso é um absurdo. Poxa, eu tenho merenda escolar todo ano, velho. Por que meu contrato tem que acabar 31 de dezembro? Eu tenho material de expediente todo ano. Por que meu contrato tem que acabar 31 de dezembro? Graças a Deus, a nova lei sanou isso. Então, nas prorrogações contratuais continuadas, o ETP também é dispensado, porque ele já foi elaborado lá no início. Eu só estou promovendo a continuidade daquele instrumento contratual. Ok? E aí nós entramos no último elemento. Eu contei certo? Eu acho que é. No último elemento, que é a matriz de gestão de risco. Essa é um pouquinho mais complicada, porque ela, sim, é novidade. Novidade entre aspas, porque a matriz de gestão de risco, ela existe desde 2017, mas ela foi instituída pela IN 05, que trata da contratação de serviços terceirizados por parte da administração pública. Né? A IN 05, juntamente com a portaria 433 e o decreto 6.170 trazem a ideia da terceirização na administração pública. E lá já previa essa ideia de matriz de risco, essa figura jurídica, na verdade, de matriz de risco. Que o que é? O risco é a probabilidade de um evento acontecer. Meus amigos, todo contrato administrativo ele está efetivamente sujeito a risco. Aliás, parafraseando o filósofo, viver é um risco diário. Mas vamos nos arriscar. Porque quem não arrisca, não petisca. Né? Então, a gente tem que viver isso. E o contrato administrativo não é diferente. Ele traz, sim, a ideia de um risco. Ele traz a possibilidade da ocorrência de fatos que obstem o seu andamento, que dificultem ou até mesmo que impeçam a sua execução. E esses riscos têm que ser sopesados pela administração. E aí não vamos tratar só de risco negativo, não. Porque tem um risco positivo também. Há algum tempo a gente vivenciou riscos positivíssimos em determinado tipo de contrato. O contrato de fornecimento de combustível trazia a ideia do risco, do acréscimo, mas também do decréscimo. E foi maravilhoso, foi um risco maravilhoso que a gente aguentou. Porque a gasolina descia, coisa nunca antes vista. E a gente trazia. Eu vou parar um pouquinho, né, para o amigo chegar, se sentar, afinal de contas, essa personagem. Palmas para meu amigo Marcos Alcântara. I love you. Ok? E tem os riscos negativos óbvios. Nas obras de grande vulto ou regime de contratação integrada ou semi-integrada, ela é obrigatória. A obrigatoriedade da matriz de risco, nesses casos aí, grande vulto, aquelas 228 milhões e lá vai tostão. Contratação integrada e semi-integrada, duas novidades que a lei nos trouxe. Né? Dos regimes de contratação que a gente já conhece, empreitada preço unitário, empreitada preço global, tarefa, execução integral. Aí temos esses dois aqui, que a nova legislação nos trouxe, e coincidentemente disso, falei de semana passada, no município de Itabaianinha com minha amiga Fernanda, já capacitando o pessoal para a elaboração dos termos de referência justamente sobre isso. Né? Essa questão da contratação integrada e semi-integrada, diferença, a integrada, o cidadão entra com tudo, do projeto básico até ele entregar o prédio pronto, funcionando para você entrar e sentar na cadeira. A semi-integrada, a diferença, o projeto básico é da administração, só isso, ok? E aí na gestão de risco nós temos os objetivos a serem alcançados, os riscos a serem tratados, mitigados e os controles. Que tipo de controles vamos exercer com relação a esses riscos? O que é que a gente vai fazer com relação a eles? De que forma nós vamos lidar com os riscos? Porque o risco nada mais do que isso aqui, ó, as definições do ISO. Ou seja,
a possibilidade da ocorrência de um evento, a incerteza na consecução daquele objetivo. Qual o controle que eu vou realizar? De que forma, qual vai ser a medida, qual vai ser a ação que eu vou mitigar, segurar, manter ou rechaçar aquele risco? Essa é a condição. E a gestão de risco nada mais... Ficou tudo torto mesmo. E a gestão de risco nada mais é do que as atividades coordenadas para dirigir e controlar a organização no que se refere ao risco. Ou seja, gerir, gerenciar, definir como vou tratar esse risco, para quem ele será alocado e quanto deverá ser suportado. Porque eu não sou obrigado a suportar um risco indefinidamente. E tudo isso eu vou fazer nessa matriz. Existem diversos modelos existentes no mercado. Não é? O governo federal trouxe um modelo na orientação 37 que eu achei extremamente complexo, mas existe. Eu vi um modelo que trata do risco muito alto, alto, médio, regular, baixo, muito baixo e irrelevante. 7 padrões para uma mesma situação. A gente é quem vai definir de acordo com a nossa ideia. E aí se pergunta, é possível identificar todos os riscos de um processo? Humanamente, não. É muito difícil, porque o risco, como o próprio nome já diz, incerteza. Né? A possibilidade da ocorrência de algo. Mas você prever tudo aquilo que possa acontecer com determinado contrato é muito difícil. Você tem uma ideia. E essa ideia você trabalha através de metodologias. Como, por exemplo, a verificação de contratos anteriores, o que ocorreu nesses contratos. Como os registros de riscos já realizados anteriormente. O bow tie, que é o diagrama da gravata borboleta, onde eu trago o meu objeto contratual, eu trago as condicionantes e eu trago as possibilidades de ocorrência de risco. É uma gravata borboleta. O brainstorm, que é uma chuva de ideias, é sentar e dizer, vamos lá, nesse contrato aqui para execução dessa obra, o que é que efetivamente pode acontecer? Olha, a empresa pode abandonar, pode, é um risco, anota aí. Olha, a empresa pode atrasar o cronograma, pode, é outro risco, anote aí. E por aí vai. Essas são as formas de contratação. E, se quiserem ter menos trabalho, existe uma coisinha chamada Riscos e Controle nas Aquisições, RCA, do Tribunal de Contas da União, que é uma ferramenta que o TCU traz, e você coloca lá RCA, e você vai clicando, e ele já vai lhe direcionando para a possibilidade da ocorrência do risco e como tratá-lo, como mitigá-lo. Essa é basicamente a ideia. No risco, a gente vai trazer a modelagem da contratação, ou seja, como é que eu vou efetivar aquele meu contrato. Que tipo de contrato eu vou fazer? Contratação direta? Vou licitar? Eu começo na verificação do planejamento, e aí, mais uma vez, ele entra na condição de ferramenta de gestão, na condição de instituto jurídico estabelecido como princípio. Planejamento. No planejamento, eu já posso ter uma ideia, meus amigos, um vislumbre dos problemas que eu posso enfrentar com aquele contrato. E olha, eu digo a vocês de cátedra porque tenho lidado com a administração pública municipal há algum tempo. As contratações administrativas são cíclicas. Elas são rotineiras. Vez por outra se manifesta alguma coisa diferenciada. Mas elas são continuadas, são repetitivas. Então, a gente já tem uma ideia bem grande. Então, na própria etapa de planejamento, eu já posso prever os riscos. Já posso trazer os riscos também na seleção do fornecedor. Que critérios eu vou utilizar no meu procedimento para que eu possa efetivamente selecionar o melhor fornecedor? Quais os riscos, por exemplo, de uma empresa de pasta vir participar da minha licitação? E a gente conhece a empresa de pasta, né? O cidadão chega lá com a pasta, com toda a documentação da empresa presente. E a empresa dele, o CNPJ, tem 7 folhas. Porque ele vende de agulha de crochê a turbina de avião. Tudo. O que você imaginar, ele diz, a minha empresa faz. A minha empresa faz. Né? É a famosa empresa de pasta. Você vai procurar, nem sede tem. E por último, na execução do contrato. Como é que eu vou, na execução do contrato, verificar a ocorrência, a possibilidade e a forma de lidar com esses riscos? E aí eu venho para o tratamento. Nos riscos eu posso evitar. Tem riscos que são evitáveis? São.
Como, por exemplo, na etapa de seleção do fornecedor, eu posso estabelecer critérios mais substanciais para afastar empresas que não tenham tanta expertise técnica, sem entretanto, descambar para a ilegalidade. Eu posso exigir uma parcela relevante, hipoteticamente. Eu posso exigir uma garantia um pouco mais consubstanciada. Justamente para afastar o risco que existe na participação de empresas que não tenham capacidade técnica de execução do objeto. Eu posso mitigar, que é suavizar, é abrandar esse risco. Né? Só, olha, não tem jeito. Tem empresas hoje em dia que já participam. Não, tudo bem. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou trazer, então, na execução contratual, uma fiscalização eficiente. Eu vou cobrar efetivamente as cláusulas e condições contratuais daquela empresa diuturnamente. Para quê? Para impedir, ou pelo menos tentar impedir, a ocorrência do sinistro, a ocorrência do risco. E, por último, eu posso transferir esse risco. Eu posso dizer, olha, esse risco, e aí é a chamada alocação de risco, esse risco não vai ser suportado por mim. Esse risco vai ser suportado por você. Um dos riscos mais comuns que ocorre na administração pública, né, é o atraso de pagamento, né? Porque a administração pública ela não atrasa. Ela só atrasa efetivamente se não teve outro jeito. Mas fora isso, ela paga em dia, certinho. Mas pode ser que o imprevisto ocorra. E nesse imprevisto ele vai dizer, olha, você, Marcos, que tem um contrato comigo, você vai suportar, viu? Esse risco você vai ter que segurar, né, pelo prazozinho de 60 dias, porque eu estou transferindo para você. Essa é a nossa ideia. E na ideia que tão bem foi falado aqui, risco e controle, que andam juntinhos, né? Meu amigo disse que um vai para a festa, o outro volta de pau, tem que ir de mãozinha dada, bonitinho, abraçadinho. Os controles internos, eles atuam na ação preventiva e na de contingência. Na preventiva, verificando as suas possibilidades de ocorrência, elaborando a famosa matriz de risco, ou matriz de gerenciamento de risco. E na de contingência, promovendo uma fiscalização eficiente, promovendo a atuação eficiente da administração pública, observando cada condição contratual, cada cláusula do contrato e sabendo já, estabelecendo planos de ação para ocorrer o que é que eu faço. Existe uma fórmula, gente? Não, não existe uma fórmula. Porque isso vai variar de contrato a contrato. Um contrato de fornecimento de combustível é diferente de um contrato de obras, que é diferente de um contrato de fornecimento. E para cada um, a possibilidade da ocorrência de determinados riscos são distintas. Seria muito bom chegar a dizer, tem uma fórmula mágica, é desse jeito aqui. Mas não tem. Isso vai ser pela experimentação mesmo. Aliás, experimentação essa que eu saúdo, né, o ilustre ministro Benjamin Zimmer, quando ele disse, a Lei 8666 foi embora, vamos parar de olhar para o retrovisor, vem a 14133, mas vamos experimentá-la. Vamos esquecer um pouco esse assodamento de regulamentar a lei, vamos experimentá-la, vamos verificando a passo. Vamos vendo efetivamente, né, como o Marcos tão bem trouxe aqui, peraí, eu vou precisar regulamentar isso? Não, bobagem. Para quê? Mas em condição, por outro lado, isso aqui eu preciso, é premente, então vamos estabelecer prioridade. Qual a minha prioridade imediata? Essa, cumprir, vamos para a próxima. E aí os passos para a construção do mapa ou da matriz de risco. Primeiro, análise do histórico de contratações similares. Gente, eu tenho que verificar o que eu já executei. É algo novo. É algo nunca antes contratado pela administração. Poxa, bacana. Mas, não sendo esse caso, como eu disse e reitero, as contratações administrativas são cíclicas. Então, eu já tive contratações anteriores nesse sentido. E se eu já tive contratações anteriores nesse sentido, vamos olhar o que foi que ocorreu com esse contrato. Porque, meus amigos, a gente esquece que tem uma figurazinha. Quando a gente fala em fiscalização de contratos, não é o nosso mérito aqui, mas só para ilustrar. Quando a gente fala em fiscalização de contratos, né, a gente bota a fiscalização como uma figura. Às vezes o fiscal nem sabe, coitado, que está fiscalizando aquele contrato. Quando, na verdade, é a fiscalização que faz com que a contratação seja eficiente e que, consequentemente, os riscos sejam evitados. E aí existe uma figurazinha que ninguém liga muito, chamada histórico de gerenciamento do contrato. Qual foi o comportamento daquele contratado durante a execução contratual? Olha, ele atrasou a entrega no dia tal. Ele no dia tal só trouxe metade. Ele no dia tal não trouxe. É um histórico, é uma ideia. E essa ideia vai gerar
a concessão do futuro atestado de capacidade técnica. Atestado de capacidade técnica, eu vejo aí, eu digo, pô, corajosos, viu? O caba chega com um já pronto, Marquinhos, e o cara lá assina. E a frase final é fantástica. Não havendo, portanto, nada em nossos registros que desabone a conduta da referida empresa. É sempre assim que termina. Mas você vai olhar, o cara deu um trabalho infeliz, a contratação toda. Mas a administração não trouxe um histórico de gerenciamento do contrato. E concedeu um atestado. E, consequentemente, ela não vai ter uma ideia de como se comportar com o próximo contrato. Porque ela não sabe o que ocorreu naquele. Identificar os riscos. Quais são? Quais podem ocorrer? Há um contrato de fornecimento, ele pode atrasar a entrega, ele pode entregar a metade, ele não pode entregar a sua totalidade. Ele pode entregar produto diverso, diferenciado daquilo que eu pedi. Tudo isso eu trago para elaborar a minha matriz. Eu vou avaliar esses riscos, né? A ocorrência desses riscos. O que pode ocorrer com maior frequência, o que pode ocorrer com menor frequência, e eu vou classificá-los. Atraso na entrega, risco altíssimo. Em último grau. Ausência de documentação para o pagamento, risco baixíssimo. Porque ninguém deixa de entregar documento para receber. E eu vou fazer isso. Eu vou dizer como eu vou tratar esse risco. Se eu vou fazer aquela ideia, se eu vou mitigar, se eu vou tratar ou se eu vou transferir. E por último, eu vou alocá-los. Quem vai suportar o quê? Porque nem todo o risco tem que ser suportado pela administração como via de regra e, consequentemente, nem todo o risco também tem que ser suportado pelo contratado. Isso, inclusive, na matriz econômico-financeira do contrato. A administração não está obrigada, hipoteticamente, a suportar um risco de reequilíbrio econômico-financeiro contratual de, digamos, de 100%. Uma oneração contratual, por mais justa que seja, ela pode dizer, olha, eu só vou suportar até 50%, acima disso eu vou verificar que essa contratação não é vantajosa. E eu prefiro promover a revisão contratual, e promovendo essa revisão contratual, eu já tenho que trazer esse risco para fazer qual será o meu substitutivo. Como eu vou tratar essa situação? Essa é a ideia, alocar esses riscos. E aí, meus amigos, a gente só chega a uma única conclusão óbvia. Não tem outra. Planejamento, ou sua ausência, é o início do sucesso ou do fracasso da contratação. Não tem outra forma. Gostaria de dizer que tem, mas não tem. A gente está trilhando um caminho novo. A 14133 nos traz uma série de novas ideias. E isso é bom. Né? Eu acho que isso é fundamental. Afinal de contas, são 30 anos de Lei 8666 que faríamos agora no dia 21 de junho. Quer dizer, né? Não sei, né? Se vai fazer, se não vai. Porque do jeito que estão aí querendo empurrar com a barriga, né? O que eu acho uma bobagem, se vocês me permitem, essa ideia de dizer postergar a lei, seja para novembro ou para o ano que vem, eu acho uma bobagem. Me perdoem, né? É adiar sofrimento. Parece coisa de menino pequeno. Eu, quando era pequeno, lá na roça, eu aprontava com minha avó e capava no oco do mundo. Passava o dia todinho fora de casa. Às vezes, pelos pastos, uma sede da peste, bebia água de pneu. Tava lá os pneus embaixo das árvores, pro gado aqui, para não ir para casa, para ver se ele esquecia. Chegava em casa às 5h30 da tarde, 6 horas. Ela não só não esqueceu, como estava com mais raiva. Uma vez quebrou uma palmatória na minha mão. Adiantou? Não, porque eu vou ter que enfrentar. Então, se a gente vai ter que enfrentar, vamos encará-la. Vamos parar de olhar para o retrovisor e vamos olhar para frente. A 14133 está aí, é uma realidade. E é uma realidade da qual a gente não pode fugir. Por isso que é importante que a gente comece a trabalhar. Né? A gente teve 2 anos. Alcântara deve lembrar, né, porque ele é bem mais velho do que eu, e ele deve lembrar que quando eu estava dizendo aqui, quando a 8666 surgiu, né, o artigo 123 dizia, revoga-se o decreto-lei 2300. A 14133 disse, você tem 2 anos para usar a 8666, a 10520 ou a 12466 ou a 14133.
Mas a gente deixa tudo para a última hora. Tudo, como sempre, para a última hora. E coisas de última hora são coisas que não são planejadas. A gente precisa se planejar. Meus amigos, nós chegamos ao final e eu geralmente costumo me despedir de vocês, aqueles que já me conhecem, com uma citação. Só que hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou, primeiramente, contar uma historinha e depois trazer para vocês o sentido da gratidão. Eu estava com tudo já pronto na cabeça, até a frase que eu ia encerrar, pá, aquela coisa assim, né? Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter vontade é ter coragem. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa, né? Ex-vi Legião Urbana. Há tempos. Mas não, eu decidi, pelo que aconteceu aqui anteriormente, eu vou me despedir, primeiro contando uma historinha. A professora Lúcia Helena Galvão, que é uma das fundadoras da Nova Acrópole, uma neofilósofa muito boa, ela falou uma vez sobre o sentido da gratidão, que é aquilo que você se entrega de tudo. E ela contou uma história sobre tomate cereja. Conhecem o pezinho do tomate cereja? Uma árvorezinha bonitinha e tal, mas ela tem um tempo de vida. E depois ela acaba, ela seca, ela morre completamente. E aí eu vivenciei essa história também. Ela contou a história, eu digo, meu Deus, eu nunca tinha me ligado para isso, e até para a frase que minha mãe falou. Lá na roça, a gente tinha um pomarzinho, uma hortinha, que plantávamos tomatinhos cerejas, que eu adoro, né? Para, assim, comer a minha carnezinha, bebendo guaraná, claro, né? Bebendo um guaranazinho com a carne assada e um tomatinho cereja. E minha mãe sempre cuidava do pé, podava, ajeitava, regava, aguava. Até que um dia o tomateiro morreu, tal qual a professora Luciana Galvão. Morreu, esturricou, mas esturricou mesmo. E eu não sabia até então que eles tinham vida útil. E disse, mas meu Deus, o tomateiro morreu. Mas lá no final do tomateiro, tinham 2 tomatezinhos. 2. Lindos, maravilhosos. O pé seco, mas 2 tomatezinhos lindos, maravilhosos. Perfeitos. O pé esfarelado, mas os tomatezinhos lá. Aí foi dito. Sabe o que é isso? Gratidão. A gratidão que ele nos mostra por termos permitido a ele ser um tomateiro durante toda a vida. Permitirmos a nós sermos seres humanos durante toda a vida. Assim como nós, o tomateiro mostrou sua gratidão da forma como ele podia. Deixando aqueles 2 últimos tomatezinhos lá, como uma forma de agradecer. Assim também devemos ser seres humanos. E lembrarmos sempre da gratidão. E como gratidão, eu não poderia de forma alguma deixar de ser grato a meu amigo Marcos Alcântara. Meu amigo Marcos Alcântara, que gentilmente me indicou para estar aqui com vocês hoje, nessa palestra. E pela confiança, pelo carinho, pela amizade, eu tenho que ser muito grato a ele. Aliás, grande parte aqui da apresentação, a gente já tinha feito antes na Licitanet, né? Nosso amigo tinha me passado. Marcos Alcântara, gratidão. Não poderia deixar de agradecer. Não poderia deixar de agradecer a essa Corte de Contas. Essa Corte de Contas que gentilmente acatou a sugestão, Marcos Alcântara, me convidou para estar aqui, embora já tenha estado outras vezes, mas me convidou para estar aqui presente nesse evento. Em especial, nossa querida Carla, que infelizmente não pôde estar aqui agora à tarde, mas agradeço a todos que integram a equipe, é o próprio Tribunal de Contas em si, por ter me concedido essa oportunidade de estar aqui. A isso eu também sou muito grato. E por fim, a minha gratidão maior, por fim, não menos importante, mas a minha gratidão maior a vocês. E aí, em tratando-se de gratidão, agora sim eu queria entrar no cerne da questão. São Tomás de Aquino, um filósofo e religioso da Igreja Católica, ele escreveu, certa feita, um tratado da gratidão. E ele dividiu a gratidão em 3 níveis. Nível superficial,
o nível intermediário e o nível profundo. O nível superficial é aquele meramente intelectual, racional, que você fica grato a alguém. O nível intermediário é aquele em que você já agradece efusivamente, você dá mercês, você dá graças a alguém por ter lhe feito algo. E o nível profundo. O nível profundo é aquele que você se compromete com a pessoa. É aquele em que você cria o vínculo com aquela pessoa. E aí o professor Jean Landau, da Universidade de São Paulo, fez um estudo interessante sobre a gratidão e a linguística, os idiomas. E vejam que conclusão interessante ele chegou. Em algumas línguas, a gratidão ela é meramente superficial, o nível mais básico. Como o inglês, thank you. Ou o alemão, zu danken. É porque eu sou poliglota, viu? Zu danken. Que é apenas um reconhecimento. E nada mais. Na maioria das línguas europeias, a gratidão ela já está no segundo nível, no nível intermediário. Né? Como o merci, do francês, o grazie, do italiano, ou gracias, do espanhol. Onde você agradece efusivamente, onde você fica à mercê de alguém, onde você já traz a ideia da sua gratidão. Mas somente na nossa língua, a língua portuguesa, é que nos permite o nível mais profundo de gratidão. A palavra obrigado quer dizer justamente isso. Que você se obriga, que você se vincula, que você quer trazer e compartilhar algo com aquela pessoa, que você quer tratar o diálogo com aquela pessoa. É o sentimento mais profundo que você pode expressar a alguém. Você se obrigar para com esse alguém. E é justamente nesse sentido e nesse conceito, no nível mais profundo de gratidão, que eu quero dizer a todos vocês aqui, o meu muito obrigado.